Cada palestrante disporá de até 15 minutos para sua apresentação, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser interrompido. Parlamentares interessados em debater com os palestrantes deverão se inscrever pelo Infoleg. Os debates ocorrerão ao final das apresentações dos palestrantes e deverão se restringir ao assunto da audiência. As apresentações serão disponibilizadas na página da comissão na internet. Vou passar a palavra agora para o senhor Matheus Batista, vereador de Joinville. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados aqui presentes. Deputado também presidente aqui da comissão, ao todo o público presente, aqueles que nos assistem. Nós vimos aqui uma apresentação, por parte do técnico do Ministério que fala sobre objetivos e resultados gerais do programa e etc., que é uma iniciativa ortodoxa em termos econômicos e que inclusive foi desenvolvida lá no início, no primeiro governo Lula, junto com na época, secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa. Então, o problema não é o programa em si, os objetivos gerais do programa, e sim como se deu o desenho dele pós-2003 e principalmente os decretos e portarias que foram expedidos pós-2023 em relação a pessoas em situação de rua, aos moradores de rua. E então, para entrar nesse tema, eu vou contextualizar um pouquinho do porquê eu entrei em contato com o deputado Kim para que ele fizesse o requerimento para convocar essa audiência. Eu me tornei vereador agora, estou no primeiro mandato, agora em 2025, iniciei esse primeiro mandato, e uma das pautas que eu sempre trouxe é justamente essa questão, esse problema das pessoas em situação de rua, que começou a aumentar de maneira exponencial no meu estado, o estado de Santa Catarina, e obviamente, por consequência, na maior cidade do estado, que é a minha cidade de Joinville, desde 2022. Então, esse problema aumentou de maneira exponencial, a população em situação de rua ela mais do que triplicou no nosso estado. E quando me tornei vereador, a gente abriu uma comissão especial para investigar esse problema das pessoas em situação de rua, e eu me tornei relator. Sendo eleito relator, tanto eu quanto a minha equipe, a gente se afundou ali, tanto na legislação federal, e reuniões com técnicos, diligências externas, para entender esse problema e fazer um diagnóstico preciso do problema. Isso resultou ali no nosso relatório, um relatório de mais de 200 páginas, que traz vários diagnósticos ali feitos em relação ao problema no geral. Mas uma coisa que a gente percebeu durante a tramitação dessa comissão especial e durante o desenvolvimento desse relatório é que, pós-2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ele foi o responsável por expedir parece um grande problema, porque fazendo uma analogia boba aqui, é como se a gente estivesse dando doce na mão de criança. Porque quando a gente vai olhar a população em situação de rua, a gente sabe que os dados mostram isso, de que a maior parte deles são dependentes químicos, que são dependentes em crack, em álcool, em cocaína, a substância que for. E em vários relatos de técnicos, tanto da assistência social, de profissionais da assistência social, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, a gente enxerga relatos de biqueiras que já tem, recentemente mesmo, na semana passada, foi noticiado justamente esse caso, de uma abordagem que aconteceu dentro de uma biqueira em Santa Catarina, e lá, quem estava gerenciando a boca tinha ali seus cartões do Bolsa Família, e foi relatado que os PSRs utilizavam do cartão justamente para fazer a aquisição da droga. Então, o que a gente vê é que, a partir de 2023, a gente vê uma facilitação do acesso do morador de rua ao Bolsa Família, e a gente vê que isso se torna praticamente uma transferência bilionária direto do governo federal para o tráfico de drogas. Isso, na prática, é isso que acontece. Eu acho que, para finalizar aqui, eu quero ser sucinto até para dar mais condições aí da gente gerar esse debate. Na última vez que uma das últimas vezes elas foram expedidas, E a resposta que eu tive dos técnicos do Ministério, e isso tem várias testemunhas, tinham outros vereadores e assessores que estavam comigo na reunião, eles utilizaram, os técnicos falaram que o morador de rua deveria ter a dignidade da dependência. Então, assim, eu acho que, para concluir, eu queria entender aqui, tanto do Ministério, os outros deputados que fazem parte do governo, se puderem explicar também se essa seria a posição do governo em relação ao Bolsa Família sendo utilizado pelas pessoas em situação de rua. Por enquanto seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Matheus Batista. Encerradas as exposições, vamos passar ao debate, seguindo aí a lista de inscrição, começando com o presidente deputado Merlong Solano. Obrigado, deputado Kim. Cumprimentar aqui o representante da Câmara de Joinville, na verdade está aqui em seu próprio nome, vereador Matheus Batista, e o nosso amigo deputado Kim Kataguiri pela oportunidade de trazer esse importante tema ao debate da Câmara dos Deputados. Nós estamos falando do programa Bolsa Família. Aliás, eu queria cumprimentar o Matheus pela clareza da sua exposição. Acho que você vai longe com essa facilidade de argumentação que você tem. Bom, nós estamos falando do Bolsa Família, um programa que trabalha focando pessoas muito pobres. Pessoas que, para entrar no programa, tem que ter, no máximo, 708
reais de renda per capita. Isso é o máximo, é de 218 a 708 reais de renda per capita na família. Então, nós estamos falando do segmento mais empobrecido da nossa sociedade. E o Bolsa Família se enquadra um conjunto de iniciativas do nosso governo que tem como objetivo básico retirar o Brasil de uma situação em que há pessoas com fome. Porque o nosso entendimento é que quem está com fome não tem condições de buscar ascensão social e econômica. A fome é um imperativo absolutamente condicionante de tudo. Você está com fome e, se não comer, a fome vai continuar aumentando até você chegar numa situação de incapacidade de fazer as funções básicas da vida. Então, um conjunto de políticas voltadas para isto, com este objetivo de tirar a fome. E para, depois da retirada da fome, alcançarmos outros objetivos, como da promoção social e econômica, o programa, então, se integra com a educação, estabelecendo o condicionante da matrícula dos filhos da família na escola e a obrigação de frequentarem a escola, o condicionante da saúde, de ter o acompanhamento médico e a vacinação das crianças, e, além do mais, na continuidade do programa, uma série de outras iniciativas buscando a promoção das pessoas para elas poderem sair do programa. Como, por exemplo, o Acredita no Primeiro Passo, que disponibiliza treinamento e capacitação a partir do credenciamento de universidades e até mesmo dos IFPs e de algumas empresas privadas que se articularam com o programa. Crédito, com juros bastante baixos, não é? Para que essas pessoas possam, então, progredir. O problema que o vereador levanta é um problema importante, mas assim, eu peguei os dados aqui de 2025, vereador Matheus. O total de famílias com pessoas em situação de rua que recebem o Bolsa Família é de 277 mil famílias no Brasil todo, para um total de 19 milhões de famílias. No caso do Piauí, eu tenho uma relação com a pastoral de rua, não tenho recebido denúncias graves em relação ao uso desse dinheiro para comprar droga. Mas não tenho ilusão. Acho que alguém que recebe um dinheiro, uma parte pode estar usando para isto. Está usando para isto. É como naquela história das bets, que alguém chegou a dizer, vamos embora proibir as pessoas que recebem o Bolsa Família de jogar. Mas como é que se proíbe um cidadão de usar o dinheiro que caiu na conta dele, naquilo que ele quer utilizar? Aí talvez até princípios fundamentais da Constituição estivessem sendo desrespeitados, se a gente fosse marchar nesse sentido, não sei. Então, sim, o problema é importante, mas qual é a solução? Mas é residual, na minha visão, vereador. Qual a solução? É excluir essas pessoas do Bolsa Família? Se todos os programas do Brasil tivessem, num total de 19 milhões de pessoas, um problema com 200 mil. E não acredito que todas as 200 mil tenham esse problema que você identificou. Se todos os programas, por exemplo, deputado, os programas de benefícios fiscais, que ao final do ano, o Brasil terá gasto 800 bilhões de reais nos tais benefícios fiscais. Se esses programas todos de benefícios fiscais tivessem o mesmo acompanhamento que o Bolsa Família tem. Porque o benefício fiscal no Brasil virou uma coisa eterna. A gente aprova aqui e a empresa recebe por 10 anos, depois renova por mais 10, depois por mais 20, por mais 30, sem que ninguém faça uma avaliação precisa dos resultados que aquele benefício fiscal está trazendo para a sociedade. E ao final do ano o Brasil terá gasto com os benefícios fiscais, terá deixado de arrecadar 800 bilhões de reais. Portanto, é um gasto tributário. É um dinheiro que o país deixou de arrecadar, que se arrecadasse, poderia, quem sabe, até diminuir a carga tributária, se esse dinheiro estivesse entrando no fisco brasileiro, deputado Paulo Guedes. Então, o assunto que você traz é importante, Matheus, mas nós precisamos nos debruçar sobre a solução. O problema da droga é um problema muito complexo, tem questões internas, tem questões internacionais. Assim, e aí eu não queria que a solução fosse no sentido de restringir o direito a um bem básico, que é um dinheiro para comer. Se a pessoa não foi comer, mas pelo menos a sociedade cumpriu a sua obrigação, colocou para ela um certo recurso para ela ir atrás de um pão na padaria. Veja só, nós estamos falando de um rendimento médio de 600 e poucos reais, o rendimento médio. Obrigado, deputado Merlong. Deputado Paulo Guedes, deseja a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, Merlong, eu quero concordar com você, né, na defesa do programa Bolsa Família. A grande maioria dos beneficiados do Bolsa Família são as mulheres. Segundo, esse recurso, além de ter melhorado, esse programa, além de ter melhorado todos os índices, tirou o Brasil do mapa da fome, um programa reconhecido em pequenas cidades. Então, o Bolsa Família e outros programas que o governo criou, fez com que a nossa economia melhorasse, porque é o dinheiro que fica ali no comércio local. Enfim, não existe essa ideia que as pessoas querem, e muitos, se pagava era apenas com a comida, com a rapadura, com arroz, com feijão, com um pedaço de toicinho. Empregada doméstica trabalhava, era pela comida, e hoje essas pessoas passaram a ter dignidade. Então todo mundo continua trabalhando. Eu não aceito essa conversa fiada. Mentem tudo aquilo
que vem falando, principalmente a extrema-direita no Brasil vem falando. Porque mais de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família já saíram do programa. Por quê? Porque melhoraram de vida, porque arrumaram emprego, porque não estão mais dentro dos critérios do Bolsa Família. Saíram porque melhoraram de vida. Essa é a verdade. Eu gostaria muito, e nós estamos trabalhando, e os novos critérios que o governo adotou permite que a pessoa beneficiária do Bolsa Família possa trabalhar com carteira assinada. Então essa conversa não existe mais. A pessoa sai do Bolsa Família depois que ele entra dentro de uma faixa de renda que ele já tem condições de sustentar sua família sem o auxílio do programa. E nós vamos aqui refutar todas essas falácias contra as pessoas mais pobres desse país. Graças a Deus, o nosso país tem crescido, o nosso país tem gerado emprego, o nosso país tem melhorado todos os seus índices. E tenho certeza que com as políticas públicas do governo do presidente Lula, nós vamos sim sair do Bolsa Família daqui para um outro programa futuramente. Por quê? Porque nós estamos gerando emprego, renda e oportunidade. Obrigado, deputado Paulo Guedes. O primeiro ponto, né, que foi colocado aqui pelo Ministério, sobre todos os meses ser feito um raio-x das famílias. Gente, nós sabemos que isso, deputado Merlong, infelizmente não é verdade, né? Mesmo porque a gente sequer tem estrutura hoje no Centro de Referência de Assistência Social para fazer esse raio-x todos os meses. E hoje, na fiscalização nacional que nós tivemos no Tribunal de Contas da União, as condicionantes são importantes. Aliás, eu diria que uma das partes mais importantes do programa Bolsa Família são as condicionantes, né? Você receber o benefício garantindo que seu filho está na escola, que seu filho tem acesso à saúde, né? E que, portanto, o acompanhamento social está sendo feito para que a família saia daquela condição. Mas hoje, segundo o Tribunal de Contas da União, 35% das crianças não têm esse acompanhamento de saúde e 13% das crianças não têm esse acompanhamento de educação. Então, essa verificação é fundamental para o funcionamento do programa. E até aproveitaria para questionar, já que nós teremos mais uma rodada aí de considerações finais dos expositores, questionar o Ministério sobre o que está sendo feito em relação a esses apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, salvo engano, há 3 anos, né, em 2023. Outro ponto que foi até colocado aqui pelo vereador Matheus Batista, sobre o problema da focalização em relação a famílias unipessoais, né? Foi até colocado aqui na apresentação, por exemplo, nenhuma família recebe menos do que R$600. Uma família em que você tem um marido e uma mulher, e essa mulher é gestante, recebe, deputado Merlong, R$650. Se esse marido e essa mulher se separarem, essa família, digamos assim, que não é mais família formalmente, mas é de fato, vai receber R$1.250, R$600 por parte da família unipessoal formada pelo homem, R$650 por parte da família unipessoal formada pela mulher. Esse é outro problema, apontado inclusive pela professora Laura Miller, né, do INSPER, que é professora e foi aluna do professor Ricardo Paes de Barros, que foi o arquiteto do Bolsa Família ali, à época do governo Lula 1. Na realidade, o programa vem do Bolsa Escola, mas depois ele é racionalizado ali pela equipe econômica, muito pelo trabalho técnico do professor Paes de Barros, né? E o apontamento que eles fazem é esse, da quantidade de fraudes que existem, né, e que prejudicam o programa e que tiram o orçamento do programa, e que a professora Laura também coloca, que tem pessoas que precisam e não recebem, e tem pessoas que não precisam e recebem. Então, essa questão da família unipessoal é uma questão grave, porque é um incentivo muito claro à fraude, e proporcionalmente você faz com que uma família de um homem só, por exemplo, receba mais do que uma família de 5. O exemplo da família de 5 que foi dado aqui pelo Ministério, essa família recebe R$960. Tem 5 pessoas recebendo R$960. Um único homem sozinho recebe R$600 dentro do programa. Então, obviamente, nós temos um incentivo perverso e um mau desenho em relação àquilo que está sendo recebido. E só existe fiscalização pessoal no domicílio para combater essas fraudes quando o município ultrapassa a marca de 15% de famílias unipessoais. Ou seja, existe uma proporção muito grande de fraude que não é fiscalizado pessoalmente, né, por nenhuma instituição, né, nem pelo município, nem pelo estado e nem pelo governo federal, né. O custo, calculado também pela professora Laura, para erradicar a pobreza no Brasil é de 80 bilhões de reais. Bolsa Família está com um orçamento superior a 150 bilhões de reais, ou seja, tem gente que não precisa recebendo. E aqui eu quero discordar de um ponto e criticar outro, o deputado Paulo Guedes. Deputado Paulo, que Vossa Excelência afirmou que todo mundo que recebe o Bolsa Família trabalha. Todo mundo é muita gente, né? Nós poderíamos concordar se falasse, olha, uma minoria, né, de quem recebe o Bolsa Família não trabalha. Agora, todo mundo, sim, quando você... Isso é um exemplo da filosofia, né? Quando você afirma que todos os cisnes são brancos, basta se apontar um negro para que a afirmação esteja errada. Então, eu pessoalmente conheço e já presenciei esse caso. Mas, e aí eu vou entrar no outro ponto que eu acho que é o problema principal. Você mesmo admitiu na sua fala que boa parte, se não a maior parte,
continua trabalhando, só que trabalhando, aí você colocou, fazendo uma faxina, participando de uma obra. Esse é o principal problema que ainda não foi combatido pelo critério de 700 durante 12 meses. A pessoa continua trabalhando informalmente e ainda há um incentivo para trabalhar informalmente. Primeiro porque, deputado Merlong, você tem um período de 12 meses. E não há, na minha avaliação, o modelo ideal era a pessoa vai ganhando mais, proporcionalmente ela vai recebendo menos. E não ter um corte único de R$700 e um período único de 12 meses. Conforme avança a sua renda, olha, você começa recebendo ainda os 600, depois 550, depois 500, depois 450, depois 400. O corte abrupto, e até a própria apresentação do Ministério mostrou, se depois a pessoa perde o emprego, ela pode demorar até 6 meses para voltar a receber o Bolsa Família. 6 meses é o período máximo, né? Para que ela volte a receber. Então, existe, claro, um medo da pessoa de perder o benefício quando ela continua trabalhando. Eu concordo com você, que factualmente a maior parte trabalha, recebe Bolsa Família e continua trabalhando, mas informalmente, no emprego que não aumenta a produtividade, no emprego em que não dá futuro para aquela pessoa. É um bico. Na realidade, não é um emprego. Outro ponto que eu queria colocar, e aí é uma discordância com o deputado Merlong, sobre as bets, né? E sobre o uso do Bolsa Família para as bets. O Merlong colocou que poderia entrar em conflito com a Constituição você impedir que a pessoa gastasse o dinheiro que caiu na conta dela do jeito que bem entendesse, né? Eu não acho que seja o caso, porque esse dinheiro que está caindo na conta da pessoa é de um programa social. E de um programa social que tem um objetivo, erradicar a pobreza, erradicar a fome. A partir do momento que esse objetivo não está sendo cumprido, que existe um desvio de função desse programa, eu acho sim válido que tenha um bloqueio para que os CPFs daqueles que recebem. Bom, acredito que sim, porque a única, no mínimo, né, você conseguiria dificultar, porque nós temos o CPF de quem recebe. E, segundo a nossa regulamentação de bets, você precisa colocar o seu CPF para apostar. Então, pelo menos esse bloqueio seria possível. É óbvio que alguém poderia buscar um subterfúgio de usar o CPF de outra pessoa, mas no mínimo haveria essa dificuldade inicial. E meu posicionamento pessoal... Agora me lembrei que, em uma parte, que o próprio governo botou lá nesse novo Desenrola Brasil, a condição de passar um ano sem jogar nas bets, isso, quem entrar no programa. Então, tecnicamente... A possibilidade técnica existe. E até só fazendo aqui, fugindo um pouquinho só do escopo, mas aproveitando que a gente falou de bet, o meu posicionamento pessoal é de que fosse tratado como cigarro, deputado Merlong. Que fosse proibido, não fosse proibida a bet, porque eu acho que senão a gente joga tudo na clandestinidade, não vai adiantar. E hoje metade das bets já são clandestinas. E acho que esse é um problema que a gente precisa enfrentar também. Não adianta a gente regulamentar e taxar as bets formais se as informais estão comendo metade do mercado, né? A gente precisa pegar as informais para que todos estejam nessa regra de taxação e de regulamentação. Mas na minha avaliação bet tinha que ser tratado igual ao cigarro. Não pode ter propaganda, não pode estar em time de futebol, não pode estar na televisão, não pode ter influenciador divulgando. E no site da bet tem que ter, da mesma maneira que tem na caixa de cigarro, todos os malefícios que tem de você apostar, né? Eu acho que essa, não sei se contaria com a concordância de ambos os deputados que estão aqui, mas eu acredito que não adianta proibir, porque a gente combateu o tabagismo não proibindo cigarro, mas fazendo propagandas ostensivas do porquê que é ruim, né? Que é bom. A parte, deputado Paulo Guedes. Quero, só dentro do seu comentário que você fez, que você citou, que eu falei que todos trabalham, né? Eu falo todos, pode ser que tenha um ou outro, uma pequena porcentagem, né? Como existe em qualquer categoria. Tem servidores públicos que inventa atestado médico para não trabalhar, né? Tem, né, de todas as categorias, né? Como tem deputados que trabalham pouco, senadores que trabalham pouco, prefeitos que trabalham pouco. Em qualquer classe social vai ter gente mais disposta a trabalhar do que outros. Agora, pegar isso, uma pequena minoria, e uma desculpa de quem quer escravizar, porque quem fala que o povo fica preguiçoso é aqueles que está caçando mão de obra barata. 99% estão caçando mão de obra barata. Não quer pagar o justo. Porque se pagar o justo, a pessoa sai do Bolsa Família, entra no critério, não vai mais estar no programa. Vou passar a palavra agora, vereador Matheus Batista. Bom, eu basicamente, assim, o que eu tenho para falar é que eu concordo com praticamente tudo que foi dito aqui pelos senhores. Só que aí, de novo, né, eu volto à questão. Basicamente, tudo que foi dito aqui foi sobre erradicar a pobreza e fome, que são questões sociais. E quando a gente vai analisar toda a legislação federal referente à pessoa em situação de rua, né, e quero trazer de novo aqui o foco para a pessoa em situação de rua, que é o objetivo que eu trouxe aqui para a reunião, que quando a gente vai pegar lá o decreto 7.053, que é um decreto de 2004, né, governo Lula, a gente vê que existe um claro foco na questão social quando o tema é pessoas em situação de rua, né? Inclusive, quando a gente vai para as normas de orientações técnicas do Centro POP, por exemplo, que é o equipamento público de referência para pessoas em situação de rua, a gente vai ver lá que a análise que eles fazem da população em situação de rua é como se fosse, entre aspas aqui, uma classe subalternizadas, né? Um excedente da produção capitalista. Isso que está descrito lá nas orientações técnicas do próprio Centro POP, que foi designado no decreto 7.053. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a legislação
legislação federal de pessoas em situação de rua, ela enxerga esse problema como uma questão social. E é esse o objetivo do Bolsa Família, combater questões sociais, pobreza, fome, etc. A questão é que o problema do morador de rua não é uma questão social. Até porque a gente vai ver, boa parte da população de rua não são nem pessoas que são necessariamente pobres. Tem muita gente lá que é médico, foi empresário, grandes empresários, etc. A pessoa ela vai para a situação de rua pela dependência química, pela dependência da droga, porque na rua ela vai encontrar liberdade de utilizar essa substância. E quando a gente fala, né, que o programa do Bolsa Família ele serve para o alívio imediato e que o Estado deve fazer o resto, a gente ignora o fato de que, na realidade, essa facilitação do morador de rua acessando o Bolsa Família, ela está atrapalhando você a resolver o problema, porque a gente está alimentando o vício do morador de rua. E o que a gente tem que fazer é dar um tratamento digno para ele. Então, o deputado Merlong trouxe aqui que 277 mil famílias, famílias de pessoas em situação de rua utilizam do benefício, que seria pouco em relação a todos os beneficiários do programa. E ok, isso é evidente, é um dado, os dados não mentem. Mas aí eu trago de novo, o problema que a gente está discutindo aqui não é um problema essencialmente sobre o Bolsa Família, e sim um problema que o Bolsa Família traz para a questão dos moradores de rua. E que elas impedem que a gente resolva esse problema de maneira mais eficiente. Então, assim, qual que é a solução, né, que também foi trazida aqui pelo deputado Merlong? Eu estou citando o nome correto, né? Merlong, né? Merlong. Qual a solução? Né? Na minha opinião, né, eu acho que a gente não deveria ter esse acesso ao morador de rua, porque, como eu disse, eu acho que não é uma questão social, e sim uma questão de saúde. Mas a gente vai olhar em alguns estudos, inclusive estudos da FGV, que eu incluí no meu relatório, que eu trouxe aqui anteriormente, que se a gente bota condicionantes ao acesso ao benefício, como, por exemplo, o PSR ele está vinculado a algum tratamento de saúde numa clínica de internação ou numa comunidade terapêutica, e aí sim ele poderia ter acesso ao benefício, é o que a gente pode discutir. Ao invés da gente caminhar no sentido de facilitar esse benefício para o morador de rua, a gente caminhar para condicionantes com que o Bolsa Família tenha relação com ele, de fato, sair da condição de rua. Eu acho que é nesse sentido que a gente poderia discutir como resolver esse problema. E assim, para finalizar, o técnico Edson do Ministério, ele falou que o objetivo principal referente a PSRs, quando se trata do Bolsa Família, é o alívio imediato da fome. Só que aí eu insisto em dizer, e eu gostaria que o técnico me respondesse se fosse possível, não sei se o presidente da sessão aqui quer finalizar já, mas eu queria muito que o técnico pudesse me responder se a posição do Ministério é aquilo que eu trouxe anteriormente, sobre a dignidade da dependência, porque foi isso que foi me dito pelos técnicos do Ministério. Inclusive, foi dito que muitas vezes o morador de rua ele não tem dinheiro no final do mês para comprar sua cachaçinha. E aí ele teria o Bolsa Família para poder fazer isso. Foi isso que os técnicos do Ministério me disseram, junto com vários outros vereadores na reunião. E eu queria saber se essa é a posição do governo de fato, se o Bolsa Família ele serve aí para manter, abre aspas, a dignidade da dependência, que foi esse o termo que foi utilizado. A primeira coisa que a droga faz é tirar a dignidade da pessoa, né? Exato. E aí a gente vai dar a dignidade da dependência, mas foi o que foi me dito pelos técnicos. Bom, é isso que eu queria entender melhor do Ministério, para ser sincero. Só para corroborar aqui o que o Matheus colocou sobre a questão dos moradores de rua, em regra, ser uma questão de saúde, os países que mais aumentou o número de moradores de rua, e ninguém imaginaria, foi a Austrália, né? Ou seja, os países com maior renda per capita do mundo e que, em razão, e principalmente uma proporção muito grande de homens, né, com dependência em álcool ou com outros problemas também de saúde mental. Então, só para ilustrar o quanto o que o Matheus está colocando é realmente muito mais do que renda. Outros países também que têm uma taxa muito alta, França, Reino Unido, então são países ricos, né, principalmente em comparação com o Brasil e outros países emergentes, e que tem também esse problema crescente aí de moradores de rua. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos os convidados, novos parlamentares, do público em geral, e declaro encerrada a presente reunião de audiência pública. Está encerrada a reunião.